Olá, eu sou Vanessa Pimentel, eu sou atriz, trabalho há mais de 10 anos com palhaçaria na cidade de Jequié. Faço outros trabalhos também, com contação de história, trabalho com educação e cultura já há muito tempo. E hoje eu estou aqui para iniciarmos juntos esse projeto que é um curso online para jovens e adolescentes sobre a introdução do teatro. Esse curso, ele tem um apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria da Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então vamos lá, vamos começar a estudar a história do teatro. E como é interessante conhecer essa história, não é verdade? Eu trago para a gente iniciar em nossa aula a arte dramática é a capacidade de representar a vida do espírito humano em público e em forma artística. E quem disse isso foi Stanislavski. Vamos continuar nossa aula? Vamos lá. Acompanhe o que eu vou estar dizendo durante o slide, tá certo? Nessa história da arte dramática, é importante a gente entender que essa história, a história do teatro, ela começa bem lá atrás, desde a pré-história. Veja só, os homens primitivos já faziam teatro. Através de quê? Através dos festejos com danças, danças que representavam os rituais de guerra, imitação da realidade envolvente, desejo de atrair a boa vontade dos deuses. Então, a gente tem aí uma série de comportamentos que já retratava desde já que o teatro existia. Veja só essa imagem. Veja só o ritual que está sendo representado aí. Possivelmente um ritual pré-caça ou pós-caça, que era dramatizado para famílias pré-históricas. Vamos continuar. Vamos lá. Aí, então, entra a civilização grega. O teatro surgiu como expressão literária do grego teatron, que significava o local de onde se viam as representações. Então, começa a nascer aí, propriamente dito, o teatro, né? E a gente vê que a representação da Grécia é muito forte em sua história. Vamos continuar. Nasceu dos ditirambos, que é o quê? Uma composição lírica em honra a Dionísio, na região da Ática, no século 6 a.C., com Téspis, natural de Corinto. Dessa forma, o teatro, com o passar do tempo, ele vai evoluindo cada vez mais e sofrendo mudanças. Aqui, nessa imagem, você pode observar o exemplo de um teatro em Epidauro, que fica a cerca de 130 quilômetros de Atenas, em Argólida. O Teatro Epidauro foi construído no século IV a.C. e ficou famoso por conta da acústica perfeita, graças à sua arquitetura. Veja como todos começam a pensar de uma forma muito melhor de se interpretar os papéis, de passar a informação, de fazer teatro. E esse teatro não para de evoluir, não para de sofrer mudanças. Veja só, como era esse teatro? Bom, o ator dialogava com o coro e recitava os ditirambos, que era o eu lírico. O ator, sempre homem, usava máscaras. Havia a presença do coro. E surgiram também composições sobre heróis míticos da história da Grécia, que a gente chama de tragédia. Quem nunca ouviu falar sobre a tragédia grega, hein? Isso mesmo, foi daí que começou a surgir toda essa história. Mas não para aí, acompanhe comigo.
Aparece em composições sobre fatos cotidianos de caráter satírico, que a gente chama de comédia. No século V a.C., o teatro adquiriu, assim, tal importância que era subsidiado pelos ricos e visto por toda a comunidade. Então, começa aí a crescer mais e mais o teatro. O teatro ele começa a ser conhecido por todo o povo e começa a ser visto de uma forma não só de lazer, mas também para transmitir informação, para informar o povo. Ele começa a evoluir cada vez mais. Vamos continuar? Veja só essas imagens. Naquela época, eram usadas máscaras com expressões, e essas expressões representavam algo que tinha a ver com o texto ao qual estava sendo referido naquela apresentação teatral. Então veja, muitas vezes a gente olhando essas máscaras, podemos achar que são imagens grotescas, né, que transmite até um certo medo, temor, mas são expressões, são representações de expressões humanas. Então, o teatro ele fazia uso dessas máscaras, porque, como naquela época só os homens podiam representar, eles poderiam também usar a máscara para interpretar um papel feminino, por exemplo, ou de um animal. Vamos lá. Quando vai chegando a Idade Média, lá em Portugal, começou assim o teatro a representar cenas da Bíblia e a vida também dos santos. Essas representações litúrgicas eram nada mais do que a representação do Natal ou da Páscoa. Então, mistérios, milagres e moralidades. O objetivo era qual? Simples: ensinar o povo a levá-lo à meditação. Os locais, logicamente, eram na igreja, nas catedrais, praças ou outros locais que eram amplos e que tinha acesso, assim, à população em si. Veja só essa imagem que está abaixo aí, que está em preto e branco. Veja aí a representação da cruz, né? A encenação aí do menino Jesus. Então, mostrando aí que o teatro, neste momento, tinha um papel fundamental de trazer e transmitir essa ideia da religiosidade. Vamos continuar? Porque o teatro não tem só essa função. Ainda na Idade Média, representavam-se, assim, episódios cotidianos de caráter cômico, como o Bobo da Corte. Bom, tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Bobo da Corte. O Bobo da Corte é bem parecido com o palhaço de hoje em dia. Porém, ele tinha uma função bem crítica, né? Ele trazia humor, ele cantava, ele dançava, ele era um artista completo. Ele tinha um papel de entreter o rei e toda a corte. O objetivo era claro, né? Divertir o público presente nos serões. E os locais? Bom, se era a corte, eram os reis, os locais nada mais eram do que os palácios dos reis, né? E dos grandes senhores também. Então, esse bobo da corte, como na imagem está mostrando aí, todo enfeitado, bem colorido, para justamente quebrar aquele clima de mesmice que acontecia diariamente ali na corte. Então, quando os reis queriam se divertir, queriam algo novo, diferente, manda chamar o bobo da corte, porque é ele que vai me fazer rir agora. Hoje em dia a gente tem aí muitos artistas do humor, muitos palhaços, apresentações circenses, não é verdade? Pois é. Quando vai chegando assim o Renascimento, lá em Portugal, ele herda assim o teatro clássico.
Surgem assim as tragédias como a Castro de Antônio Ferreira. Veja só essa imagem, é uma representação desse clássico, né? Então o Renascimento, esse teatro que surge junto com esse movimento renascentista, ele traz esse caráter mais, né, trágico. E alguns nomes surgem nesse período, muito importantes. Herdou o teatro tradicional da Idade Média, tipicamente português. Emergiram peças de caráter religiosos, altos, burgueses e popular, que são as farsas, e palacianos, comédias e tragicomédias, escritas por Gil Vicente e representadas na corte de Dom Manuel e Dom João III. Veja como Portugal está muito envolvida aí na história e na evolução desse teatro. Aparecem assim os pátios Almada, perante a rainha Dona Leonor, teatros públicos, aos quais em 1519 afluíam todas as camadas da sociedade. Esse teatro que estava ali fechado, que estava ali concentrado em um pequeno grupo, em um seleto grupo da burguesia, ele começa a ser expandido. E o povo, ele começa a ter essa oportunidade de estar mais pertinho ali daquela representação artística, de entender um pouco mais sobre o teatro, de se envolver nas peças teatrais e em tudo que ela poderia proporcionar. Veja como esse teatro ele pode estar envolvendo todo mundo, porque é algo que representa sentimentos, traz informações, entretenimento. Tá vendo como é importante o teatro? É muito bom, né? Melhor ainda a gente conhecer a história dele. Vamos lá! Veja só essa imagem aí. Essa imagem é uma representação do Alto da Índia, em Almada, perante a rainha Dona Leonor em 1519. Veja a população, essa população toda aí prestigiando a representação teatral. Veja como o teatro, neste momento, estava sendo valorizado pela população. Ele era prestigiado. Por quê? Porque ele trazia a alegria do povo. Em muitas ocasiões, esse teatro, ele desviava a atenção da população para assuntos mais sérios, mais tristes, mais traumáticos. E ali, ele trazia uma certa leveza, aquele sentimento de angústia, de tristeza, trazia alegria aos corações das pessoas. Vamos continuar. Enfim, chega a comédia dell'arte. Você já ouviu falar deste nome, nesse termo? Veja só, ela chegou da Itália, o teatro chegou da Itália, o teatro do tipo comédia dell'arte. Tinha um palco e tablado. Baseava-se na vida do povo, inspirava-se no povo. Privilegiava uma ação baseada no improviso e no ágil agir dos atores, feito por profissionais do ofício, significando arte, habilidade e técnica. Perceba como essa comédia dell'arte, ela tem muito a ver com o teatro de improviso que nós vemos hoje em dia. Porque ela era isso. Ela trazia assuntos do cotidiano, da vida das pessoas. E isso era o que atraía a população e interessava cada vez mais. Então, essa comédia dell'arte, ela vem trazendo uma inovação ao teatro, trazendo uma nova linguagem esse teatro, envolvendo a população
cada vez mais. Perceba só essa imagem aqui, a produção de um italiano, Giovanni, que criou esta produção artística teatral aqui, né? Exemplificando a comédia dell'arte no ano de 1800. Veja que tem um teor cômico, né? Nesse tipo de representação. Vamos lá. Então, nessa comédia dell'arte, além dos assuntos do cotidiano, além da vivência, né, da população, ele vai trazer também assuntos diversos, né? Outros assuntos políticos, culturais. O gosto pelo teatro, ele começa a se generalizar. E todos passam a conhecer, porque nem todas as populações conheciam o teatro. Os recursos técnicos e a mudança de cenário, eles vão se aperfeiçoando cada vez mais. Surgem assim muitas companhias ambulantes que percorriam várias regiões. Veja só, não sei se você já viu em algum filme a companhia de teatro, que traziam aí o Baby, a companhia de teatro ambulante, que viajava de um lugar para outro, principalmente na Idade Média, né? Então ia de cidade em cidade, levando alegria, levando a dramaturgia e tirando um pouco desse peso, né? O peso da população, do que estava vivendo naquele momento, das dificuldades, das tristezas, das tragédias. Então, esse teatro ambulante, ele ia viajando. E nele iam dançarinos, iam todos os tipos de artistas, e iam ali representando. Em alguns momentos, representava até alguns fatos da realeza, né? Tenho certeza que você já viu em algum filme um exemplo de teatro ambulante desse. Vamos lá. Aqui, já chegando no período barroco, o teatro atingiu uma robustez e um requinte exagerados. Veja como muda, né? De estrada a um grande estabelecimento, né? O palco ficou muito mais complexo, ficou mais ampliado, ficou mais requintado. Os cenários e o guarda-roupa eram requintadamente elaborados, cheios de detalhes, cheios de babados, de requinte. Veja como muda. Observe esta imagem aqui, que é uma representação justamente do teatro no período barroco. Então, é uma mudança de rua para um estabelecimento bem maior, bem robusto, mais elegante, onde recebia pessoas ali, né, elites da burguesia. Vamos lá. E aí, a gente está falando de teatro num período da Idade Média, no Barroco. A gente falou do teatro aí lá atrás, em vários locais. A gente pode perceber em Portugal, na França, na Inglaterra, na Grécia, principalmente. E no Brasil? Como esse teatro chegou no Brasil? Como isso começou? Como essa história começou a desenrolar? Para que a gente hoje tenha tantos nomes no teatro importantes para serem lembrados, não é verdade? Veja só, a história do teatro no Brasil teve início no meados de 1500, quando os portugueses chegaram às nossas terras e nos tornamos colônia. Lembre que o teatro ele já existia lá em Portugal. Portugal já fazia teatro antes mesmo de chegar ao Brasil. Então, quem trouxe essa riqueza artística para o Brasil? Ninguém mais que Portugal, não é verdade? Em um primeiro momento, essa forma de arte foi utilizada pelos padres jesuítas com o intuito de catequização dos índios.
Então veja aí novamente um objetivo para esse teatro, um objetivo de instrução religiosa, trazendo aí a ideia da religiosidade, que é a catequização dos indígenas. Os padres jesuítas começaram a utilizar as técnicas teatrais para ensinar os índios sobre o cristianismo. Perceba como o teatro, ele facilita o aprendizado, né? É uma linguagem diferenciada, usa música, usa representação, então ficaria dessa forma muito mais fácil para os indígenas entenderem sobre o que era ser cristão naquela época, né? Então, vamos lá. No entanto, foi só com a chegada do romantismo no século XIX que a prática do teatro se desenvolveu no país. Então, a chegada da família real fez com que o país vivenciasse um marco no desenvolvimento do seu cenário teatral no século XIX. Então, isso foi algo assim, importantíssimo para a chegada do teatro no Brasil. Isso se deu pelo decreto de 28 de maio de 1810, assinado por Dom João VI, que visava a construção de teatros de qualidade para a nobreza. Porém, as peças encenadas vinham da Europa, principalmente da França, e não traduziam a cultura brasileira. Então, preste bem atenção nessa parte. O teatro chega ao Brasil, porém, ainda não é o teatro brasileiro. Ele é um teatro importado, ele é um teatro que vem com características de outros países. Ele não retratava, assim, o cotidiano das pessoas do Brasil, os problemas, não retratava o dia a dia, a cultura, a biodiversidade, os costumes daquela população. Então, era um teatro que foi construído para que pudesse, assim, ser ali um privilégio da nobreza, porque eles estavam acostumados a ter teatro, biblioteca, né, tudo no alto nível em seu país. Então, quando a família real ela chega ao Brasil, eles querem continuar assim esse padrão, né, e constroem esse teatro. Porém, ainda não é aquele teatro brasileiro que nós estamos acostumados a ver. Vamos continuar. Assim, em 1880, escravos brasileiros foram libertados na Nigéria e fundaram a Brazilian Dramatic Company, a primeira companhia dramática brasileira. A partir de 1900, o teatro se consagrou e sobreviveu a todas as crises políticas que o país enfrentou, inclusive a ditadura de 1937 a 1945 e o golpe militar de 1964. Mas vamos continuar com a história do teatro. Para a gente entender essa relevância teatral, é importante a gente conhecer também alguns nomes importantes dessa história. Vamos lá. Grandes nomes da história do teatro brasileiro. A gente começa aí com o primeiro nome, que é do padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta ele foi considerado um grande manifestante da cultura medieval no Brasil. Seus autos tinham como objetivo a catequese dos índios e continham características tanto indígenas quanto religiosas. Então, da mesma forma como lá atrás esse teatro ele era utilizado para estar representando aí a vida dos santos, né? Representando a religiosidade, esse padre Anchieta, ele traz aqui o teatro como uma função educativa realmente,
para instruir os indígenas, para trazer ali o que seria ali o cristianismo. Dessa forma, os indígenas iriam conseguir entender bem mais fácil, né? Porque quando a gente aprende de uma forma representativa, a gente consegue entender melhor alguns assuntos, algumas questões. Mas não só o padre José de Anchieta, mas também nós temos outro nome. E um desses nomes é o João Caetano. Vamos ver o que João Caetano ele fez. João Caetano, ele realiza um trabalho que é visto com grande referência na reforma do cenário teatral do país. E as suas ideias, elas estão presentes em 2 grandes livros dele, que são a Reflexão Dramática e as Lições Dramáticas. Outro nome importante foi o Arthur Azevedo. Arthur Azevedo, maranhense, ele chegou ao Rio aos 18 anos e ele foi um crítico teatral. Sua carreira nesse ramo começou com a tradução e adaptação de peças teatrais francesas. A gente viu no início que o teatro, quando ele chegou ao Brasil, esse teatro ele veio com uma bagagem importada, né? Não era bem o teatro brasileiro. Não retratava o cotidiano da população brasileira. E sim, muitos textos teatrais franceses. Então, Arthur Azevedo, ele vem aí trazendo essa tradução, né? Ele vai tentar ali fazer essa crítica, né? Essa adaptação para que a gente pudesse, assim, ter mais proximidade com a linguagem teatral representativa daquele momento para os brasileiros. Outro nome também muito importante na história do teatro é Machado de Assis. Tenho certeza que você já ouviu falar de Machado de Assis. Machado de Assis, além de ser um belíssimo escritor, ele tem uma representação muito importante no teatro. Vamos ver. Machado de Assis, ele vem ali trazendo algumas obras que são marcantes na história. E você deve conhecer, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é mesmo? No entanto, esse grande escritor brasileiro também teve uma importante participação no desenvolvimento da dramaturgia nacional. Assim como Azevedo, ele traduziu diversas peças de teatro francesas e foi crítico, atuante no Conservatório Dramático. Então veja a importância de alguns dos nomes da história do teatro que fizeram a diferença nesse contexto teatral do Brasil, no início do teatro no Brasil, não é verdade? Mas vamos continuar nossa aula. Vamos lá. Aqui nós temos as peças teatrais mais icônicas do país. Eu trouxe alguns exemplos de títulos, né, teatrais que fizeram história. Tenho certeza que ainda faz muita história no Brasil. A primeira aí, intitulada O Juiz de Paz na Roça, é a primeira comédia de costumes brasileiro. Tem 23 atos e foi escrita por Martins Pena em 1838. É considerada uma das melhores obras dramáticas do Brasil, com críticas sociais aos costumes do Rio de Janeiro. Sua primeira encenação nos palcos aconteceu em outubro de 1938. Ótimo, né? A gente tem aí também como um grande título de peça teatral marcante na história do Brasil, o Alto da Compadecida. Bom, o Alto da Compadecida dispensa apresentações. Eu tenho certeza que você já conhece, você já assistiu o filme, né? Então, o Alto da Compadecida, ele traz aquela característica bem marcante do nordestino.
É bem a cara do Brasil. É algo assim que aproxima muito mais aí o brasileiro, não é verdade? Outro título aqui importante é o Pagador de Promessas. E é aqui, nessa imagem que você está vendo, uma representação teatral justamente desse título aqui, que é o Pagador de Promessas. Bom, o Pagador de Promessas tem características semelhantes aqui do Alto da Compadecida no que diz respeito à característica cultural ali do povo nordestino. Então, o Pagador de Promessas, escrita ali por Dias Gomes, teve sua estreia em 1960, no Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo. Seu filme homônimo foi escrito por Anselmo Duarte e lançado em 1962. O longa levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. Então ele foi consagrado, primeiro de forma teatralizada e segundo lá no cinema, né? Mas o nome também fez a diferença, que foi A Partilha. A Partilha é uma obra mais atual dessa lista, né? E ela foi escrita e dirigida por Miguel Falabella em 1991. Tenho certeza que esse nome é conhecido de você. A comédia dramática ficou 6 anos em cartaz e foi encenada em 12 países, o que levou a uma continuação em 2000. A Vida Passa, também de autoria de Falabella. Como podemos perceber, o cenário teatral brasileiro possui uma história muito rica e diversa, com opções que agradam todos os gostos e idades. Tenho certeza que desde o mais novo até o mais velhinho ama assistir nomes da peça teatral como esses que nós citamos agora há pouco. Então, por que fazer teatro, não é verdade? Qual a função do teatro? Como se pode perceber, a função de teatro, de maneira ampla, é a de causar reflexão e purificar, por meio de catarse, o espírito do homem. Sua importância se reafirma pelo aprofundamento do ser reflexivo e social. Então, o teatro, ele traz, assim, essa característica muito importante, que é de caracterizar, é de demonstrar, é de representar essa natureza humana, né? As ações humanas, as emoções humanas, lembrando sempre do caráter crítico que está envolvido em toda a produção teatral. Então, o teatro ele tem essa função importantíssima em nossa vida. E a gente não pode esquecer disso jamais. E aí eu encerro a minha apresentação com a frase aqui, né, de Plínio Marcos, que fala: não faço teatro para o povo, mas faço teatro em favor do povo. Faço teatro para incomodar os que estão sossegados. Só para isso faço teatro. Então o teatro ele vem aí para incomodar, para sair da mesmice, para tirar aí essa letargia da população. Porque a gente precisa pensar criativamente, a gente precisa sair do comodismo. E o teatro, ele dá esse sacode na gente, não é verdade? Traz as reflexões críticas e torna a nossa vida muito mais alegre e divertida. Eu agradeço, mas não saia daí, porque nós vamos continuar com a nossa aula. Até já! Este projeto tem o apoio financeiro Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
Meu nome é Astro Breiner, sou diretor de teatro, sou ator e sou também produtor cultural. Estamos aqui para participar desse curso online de teatro, né? E quem que faz teatro? Todos nós. A criança, não sabe nem falar ainda, faz teatro. Pois é, todos nós fazemos teatro, todos os dias. Através de seus gestos, através de seus movimentos, que a mamãe sabe o que é que a criança está pedindo, o que é que a criança quer. Aquilo é teatro, né? Você em sua casa, você tem um personagem, na rua você já veste um outro personagem, e pela aí vai. Para cada ocasião nós temos um personagem. Então nós fazemos teatro, né? Todo momento, todo momento. Mas nós estamos falando de curso de teatro. Então, o curso de teatro, para que serve o curso de teatro? Serve para quem vai ser ator, serve para quem vai ser atriz. Não. O curso de teatro é para você que quer viver melhor, que quer se desempenhar melhor, porque o teatro ele tem vários benefícios, né? Um desses benefícios é a timidez. Pois é, muita gente que tem os seus bloqueios, né? Então, pessoas tímidas, e aí vai participar de uma oficina de teatro, com um profissional, é claro, e dentro de muito pouco tempo, essa sua timidez, ela vai diminuir bastante, e você vai começar a se expressar, e você vai realmente ter uma vida bem melhor. E isso devido a um curso de teatro que você faz. Mas tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho vergonha de fazer o curso de teatro, porque lá eles vão mandar fazer algumas coisas que eu... Não. O professor de teatro, o técnico em teatro, ele já sabe das dificuldades da pessoa. Então, um bom profissional, ele vai saber cuidar. Ele vai lhe envolvendo, porque o curso de teatro, ele é envolvente. Você vai se envolvendo e quando você vê, você já foi assim, sabe? Tomado pelo teatro e você já vai estar se libertando dessa timidez. O teatro, ele tem uma grande coisa que é o trabalho de equipe. Então, no teatro, na oficina de teatro, é um ajudando ao outro, sabe? Não tem aquela coisa de eu sou melhor, eu sou tal. Não, não. O teatro, na oficina de teatro, todos são iguais. Todos estão ali para aprender e um ajudar o outro. Então, isso é um trabalho de equipe e que dá resultado, e bons resultados. Quando você trabalha, né, com a equipe e que você confia nessa equipe, que você tem essa confiança, a tendência é você crescer, a equipe crescer. No teatro também, na oficina de teatro, tem a criatividade. É onde você aprende. Aprende muito, muito, bastante. Você se torna um ser criativo e bem mais espontâneo, sabe? Bem mais espontâneo. Então, a sua criatividade, que antes estava presa, né, pela sua timidez, pelos bloqueios e tal, começa a se aparecer, começa a surgir. E fazendo um curso de teatro, dentro de muito pouco tempo, você vai estar surpreso com a sua criatividade, com a sua espontaneidade. Então, tudo isso vem de uma oficina, né, de um curso de teatro. Então, essa é a importância, né? Por isso que é importante que você participe, né? E também tem uma coisa importantíssima.
que é justamente o trabalho que se faz com a mente. Então, às vezes você diz assim, poxa, rapaz, um texto de teatro, eu não consigo decorar tudo aquilo, não. Porque você acha, né, que tudo é difícil, então as dificuldades e tal e tal. Mas quando você participa de um curso de teatro, aí lá você começa a aprender, né, como é que você vai decorar. E você começa a trabalhar a sua mente, sabe? Aqueles esquecimentos bobos de dentro de casa, de esquecer uma coisa, esquecer outra, entendeu? Aquilo tudo pode ser tratado através do curso de teatro. Por quê? Porque você vai estar trabalhando muito a sua mente, bastante. Porque a gente trabalha muito pouco, né? A gente tem, essa mente nossa é muito poderosa, muito poderosa. A gente, com a nossa mente, podemos criar muita coisa, mas para isso ela tem que ser ativada, ela tem que ser explorada, né? E isso vem através da oficina de teatro. É na oficina de teatro que ela vai estar todo momento sendo testada, todo momento a sua mente vai estar sendo solicitada para que desenvolva, para que ela funcione. E aí, esses bobos esquecimentos que você geralmente tem, né? Todos nós temos, eles começam a desaparecer, né? Começa a desaparecer. Tem também uma coisa importante, poxa, bastante importante, que é no teatro. Você aprende a ser tolerante. Não estou dizendo que você não é, não falei isso aqui. Mas aumenta a sua tolerância, sabe? A oficina de teatro, ela lhe ensina muito, muito de cidadania você aprende na oficina de teatro. E a tolerância é uma das coisas que é muito praticada no teatro. Porque no teatro é o seguinte, cada um tem sua vez, sabe? Cada um tem sua vez. Não tem negócio de um passar na frente do outro, ou porque um tá lerdo você quer adiantar. Sabe? Aquela coisa do trânsito, né? Você lembra do trânsito, né? Que o cara, só porque o cara tá ali devagarzinho, você já começa a gritar. Ei! E a buzinar. Pipi! Pois é a tolerância. E essa tolerância, você aprende na oficina de teatro. Você aprende a ser tolerante com a sua família, com seus amigos, né? Com seus companheiros de trabalho. Então, tudo isso vem através de uma oficina de teatro. Eu estou citando essas coisas para você ver, né? Aquilo que a gente falou lá no início. O teatro é para quem vai ser ator e atriz, quem vai fazer peça de teatro, cinema, televisão. Não. O teatro nós fazemos ele a todo momento, então nós precisamos, sim, né, de fazer um curso de teatro para que a gente aprenda todas essas coisas que aqui eu estou falando, né? E que isso vem muito bem através de um curso de teatro. E tem uma coisa também formidável que o teatro faz com você. A sua autoestima. Poxa, sabe? De você achar que tudo fulano é melhor. Tudo fulano sabe e você não consegue, sabe? Então a sua autoestima sempre baixa. E no teatro, na oficina de teatro, no curso de teatro, você vai trabalhar a sua autoestima, sabe? E você vai aos poucos se valorizar. E você se valorizando, é claro e evidente que todos aqueles que estão ali lhe cercando vão lhe valorizar, né? Vão passar a conhecer melhor você, vão passar a lhe valorizar pelo que você é, como você é, sabe? E a sua autoestima. Então, essa autoestima vem também desse curso de teatro que você faz com um profissional.
Ali você aprende muita, mas muita coisa interessante e importante. Então, por isso que é importante esse curso. Esse curso que nós estamos hoje iniciando aqui, que nós vamos ter ainda mais algumas aulas práticas e que você com certeza não vai perder, você vai ver o tanto quanto se aprende, o tanto quanto o teatro modifica a nossa vida. Então, é aquele lance, né? Nós, a todo momento, nós temos um personagem, né? Se eu estou com a namorada, eu estou fazendo o papel do namorado, entendeu? Se eu estou em casa com a minha mãe, eu estou fazendo o papel de filho, né? Se eu estou em casa com os meus filhos, eu estou fazendo o papel de pai. Se eu estou no meu emprego, né, trabalhando lá, eu estou fazendo o meu papel lá de funcionário. E é assim, nós desenvolvemos vários papéis diariamente. Se você quer ser um vencedor, você tem que saber desempenhar. E desempenhar muito bem o seu papel. Então, por isso é que o teatro é importante, que a oficina de teatro, né, que o curso de teatro é importante para você fazer, porque é daí que você aprende, né, muita coisa interessante. Bom, falar em coisa interessante, tem uma que eu acho muito interessante. Sabe o que é? Conflitos. Conflitos. Aquele conflito que a gente tem dentro de casa com o nosso irmão, com a nossa irmã, sabe? Por besteira. Por besteira. Olha só. Tu já pensou quantas besteiras a gente já fez? Conflitos sem necessidade nenhuma. E a gente fez isso na escola, a gente fez isso num bate-papo com os colegas, a gente fez isso no trabalho. Poxa, conflito. Conflito às vezes faz você se tornar uma pessoa chata. Da pessoa dizer, poxa, quem vem lá? Que ele só pensa em conflito, só causa conflito. Então, na oficina de teatro, você vai aprender muito sobre isso, sabe? Como dosar essa coisa, como você viver melhor, saber administrar os conflitos, sabe? Porque a gente está aqui para viver bem. A gente veio aqui para ser feliz. E o conflito não nos traz felicidade. De maneira nenhuma. Sabe? Então, o teatro que você antes imaginava que é para quem vai fazer peça de teatro, né? É para isso também, claro, né? Claro que é para isso. Mas ele tem assim, ele entra na sua vida, ele lhe transforma, tanto para o bem, sabe? Que você vai dizer, poxa, por que eu não fiz antes? Por que eu não participei antes de um curso de teatro? Não é? E você, pai, mãe, por que eu não botei meu filho ainda? Por que ele não foi fazer um curso de teatro? Né? Poxa, quantos benefícios eu estou ouvindo aqui agora. Pois é, e são benefícios verdadeiros. Né? Então, vamos parar com os conflitos e vamos, né, procurar fazer teatro. Outra coisa também, poxa, empatia. Né? Empatia. O teatro trabalha muito isso. Muito. Porque no teatro você vai viver personagens. O que é viver personagens? É você se colocar no lugar de alguém. Então, a empatia é isso. É você dizer, poxa, se eu não quero para mim, eu não quero para ele ou para ela. Sabe? Isso é empatia. Sabe? É você se colocar no lugar de alguém. Sabe? É você sair do seu personagem e viver o personagem do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho. Sabe? Isso é empatia.
E o teatro trabalha muito, muito isso, sabe? Você vai sair de lá do curso bem melhor, porque, sabe, você vai dizer, poxa, rapaz, olha, antes eu pensava que era eu, era só para mim, e o resto que se dane. Agora não. Agora eu sei viver para ser feliz e ver também as pessoas felizes. Poxa, como é bom, né? A gente ser feliz e fazer as pessoas felizes também. Então, isso é muito bom. E isso a gente aprende na oficina de teatro. Fazendo teatro, a gente aprende tranquilamente isso. Bom, tem uma outra coisa também interessante. Tinha um apresentador de televisão, ele falava o seguinte: quem não se comunica, se entrubica. Quer dizer, isso é a linguagem que ele usava, né? Ou seja, ele queria dizer que quem não se comunicava não se dava bem, sabe? Se complicava na vida. Então, a comunicação é muito importante na vida da gente. No nosso dia a dia, sabe? No nosso viver, a comunicação é muito importante. Se você não sabe comunicar, poxa, você vai ter dificuldades, sérias dificuldades para você viver nesse mundo, sabe? Porque a comunicação é muito importante, o saber falar, o saber agradar, o saber ser entendido. Porque às vezes você quer fazer o bem, mas se você não saber explicar, você pode estar passando para a pessoa que você vai fazer o mal, não é? Então, a comunicação é muito importante. E o teatro trabalha muito isso. Muito, bastante. Ele lhe ensina como você se comunicar melhor com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu colega. O teatro tem essa força para deixar você preparado com a comunicação, de saber se expressar, de saber comunicar, sabe? Então, é importante, né? E também, junto da comunicação, a coisa importante é argumentação. O que é isso? Saber argumentar, né? Que de repente você tem uma coisa muito interessante, sabe? Muito importante, e que você precisa que as pessoas acreditem nessa coisa importante que você tem. Você vai ter que saber argumentar, sabe? Você tem que saber, como se diz na gíria, né? Saber vender seu peixe, sabe? Então, essa argumentação, isso também o teatro lhe prepara para isso, sabe? O teatro lhe deixa pronto para isso. Então, essa é a importância de você fazer uma oficina de teatro, né? Olha quantas coisas boas eu citei aqui até o momento, né? A gente terminou falando aqui agora em argumentação. Poxa, quando é que eu pensei? Não, eu achei que teatro era ir para lá, chegava lá, ele ia me entregar um texto, eu tinha que levar para casa, decorar, voltar e chegar e soltar. Pois é, a oficina de teatro vai lhe ensinar tanta coisa boa, sabe? E a sua vida vai mudar para melhor e você vai ser bem mais feliz e fazer aqueles que lhe circulam também feliz, né? Eu falei que circula você, né? Então, tem que o teatro trabalha muito, é o trabalho em equipe, né? Quando nós vamos assistir um espetáculo de teatro, a gente vê o ator, a atriz, né, em cena, mas ali por trás tem toda uma equipe. Lá dentro está a camareira, né, o camareiro trabalhando. Ali do lado tem a pessoa que está ali para fechar a cortina, abrir a cortina. Lá na cabine está o rapaz, né, o técnico de som que vai botar o som na hora certa.
do lado está o técnico de luz também preparado. Quer dizer, tem toda uma equipe, sabe? Antes de chegar ali, tem o cenógrafo, aquele que vai fazer o cenário, entendeu? Tem também a pessoa que vai fazer o figurino, tem a pessoa da maquiagem. Olha quanta gente! Quanta gente! É uma equipe. É uma equipe. E você tem que saber conviver bem com sua equipe. Muito bem. Porque a equipe, vamos supor, é o seu trabalho, né? No seu trabalho tem lá a sua equipe de trabalho. Você está ali todo dia. Você passa mais tempo com sua equipe de trabalho do que até na sua casa, com a sua família, com seus filhos, sabe? Então, é essa equipe que você tem que tratar bem, cuidar bem e se dar bem, porque você vai estar a todo momento, né? E o trabalho de equipe é um pelo outro, é um ajudando o outro, é um querendo ver o outro cada vez melhor. Esse é o trabalho de equipe. E isso a gente aprende num curso de teatro, que também fala muito sobre essa coisa da equipe, né? Bom, outra coisa também importante, né? Quer dizer, tanta coisa importante, né? Que eu já falei e a gente continua falando, é o senso crítico que você desenvolve quando você faz a oficina de teatro, né? Então, esse senso crítico, você passa a saber, né, de ter esse senso crítico. Não só na sua avaliação sua, né, de você se avaliar, como você avaliar o seu colega, né, avaliar um trabalho que você vai assistir, uma música que você vai ouvir, um livro que você vai ler. Você passa a ter esse senso crítico. Por quê? Porque você recebeu um preparo através do curso de teatro que lhe despertou esse senso crítico, que às vezes poderia estar adormecido ali dentro de você, sabe? Mas o teatro fez com que, a oficina de teatro fez com que você passasse a usá-lo, entendeu? E aí você passa a dizer, bom, isso é bom, isso não é tão bom, olha, isso é ruim. Então você passa a ter esse senso crítico, sabe? Você passa a avaliar melhor as coisas que estão ao seu redor no seu dia a dia, né? Então, isso vem através, né, do curso de teatro. Agora tem uma coisa importante, importantíssima no curso de teatro. Sabe o que é? Liderança. Liderança. Você aprende, sabe, a saber liderar quando convidado para tal, né? Porque tem gente que quando, no trabalho, né, o chefe diz, olha, fulano, você a partir de hoje, você é o responsável por tal setor. Pronto, desmorona, desmorona, sabe? Por que desmorona? Ah, eu não tenho, poxa, eu não tenho um perfil, eu não tenho uma capacidade para tal, eu não... Tem toda aquela preocupação. Sabe por que isso? Porque você não está preparado para ser líder. Então, o curso de teatro também trabalha isso. Também trabalha a liderança. Também trabalha para que você tenha confiança em você. E você dizer, não, eu posso. E eu serei um bom líder. Sabe? Um bom líder. Por que você vai ser um bom líder? Porque você aprendeu várias coisas no curso de teatro, né? Lembra que eu falei para você da empatia, de você se colocar no lugar do outro? Lembra do trabalho de equipe, né, que eu lhe falei? Lembra do processo, né, mental, né, aquela coisa de trabalhar com a mente? Você lembra do que eu lhe falei da tolerância, né?
Lembra da autoestima? Também eu falei para você. Lembra que eu lhe falei sobre os conflitos? Lhe falei da comunicação, saber comunicar com a sua equipe, né? Olha quanta coisa eu lhe falei. Então, tudo isso está no curso de teatro. E aí, você vai ser um bom líder admirado por todos aqueles que são liderados por você. Porque você fez um curso de teatro e aprendeu tudo isso. Como viver bem, ser feliz e fazer o seu próximo feliz. Então, isso a gente aprende no curso de teatro, né? Pois é, mas quem faz teatro? Você, ator, você, atriz, ou então você que quer ser ator e quer ser atriz. Primeiro conselho que eu lhe dou: cuide bem do seu corpo. Claro! É a sua ferramenta principal. É o seu corpo. É através dele que você vai falar, porque você fala com os braços, sabe, com a mão, você fala com o rosto, você fala com as pernas, você fala com tudo seu. Então é o seu corpo. Então você tem que cuidar muito bem dele. Muito bem. Sabe? Algumas extravagâncias que você fazia com ele, você vai ter que parar. Sabe? Você vai ter que realmente dizer não. Eu tenho que me cuidar do meu corpo, porque é dele que vai vir um resultado do meu trabalho no teatro. Sabe? Teatro, no cinema, na TV. Eu estou falando agora para você que quer seguir uma carreira, que quer fazer a oficina e daí despertar para uma carreira de teatro. Entendeu? Um outro conselho que eu lhe dou é: beba água. Muita água. Sabe? Muita água. Ao levantar, beba água. Sabe? E aí o dia todo, água, 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 água. Beba muita água. A água faz bem para a saúde. Se faz bem para a saúde, faz bem para seu corpo. E é dele que você depende, né, para o seu trabalho. Então, esse é um conselho que eu lhe dou para que você siga, né, essa caminhada de ator, de atriz, né? Bom, você que quer fazer teatro, antes de qualquer atividade, faça um bom alongamento. Alongue bem o seu corpo, bastante, sabe? Alongue. Se você tiver algum companheiro, algum parceiro ali de junto, peça também para ele lhe ajudar para alongar, depois você ajuda ele. Alongue bem o corpo, porque o seu corpo vai ter que estar bem preparado, muito preparado para que você faça teatro, sabe? Isso é você saber cuidar, né? Então, alongue bem, respire bem. Respire, isso faz bem para o corpo, sabe? Então, se você quer ser um bom ator, uma boa atriz, alongue, respire, beba água. Isso faz bem para você. Um outro conselho que eu lhe dou, sabe o que é? Um bom ator, sabe, uma boa atriz, ele e ela têm assim uma boa integração com a sua equipe, com o seu grupo, né? Então, aquela coisa de dizer, poxa, o papel que fulano ou fulana pegou é melhor do que o meu. Não. Todo papel no teatro é importante. Todo. Então, cabe a você saber fazer. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu participei de um espetáculo
teatro do absurdo de Ionesco, chamado A Cantora Careca. E na Cantora Careca, em determinado momento, entrava a serviçal, sabe? E praticamente todas as apresentações, nossa, ela era aplaudida em cena. Olha que coisa, sabe? Ela tinha um papel tão pequeno, mas ela soube muito bem viver esse papel, soube muito bem interpretar esse papel. E isso fazia com que o público, sabe, o público aí ia ao êxtase, o público ali ficava assim apaixonado pelaquela serviçal que entrava em determinado momento para poder, sabe, servir aqueles que estavam, né, os personagens que estavam, e isso fazia com que ela brilhasse. Então, todo o papel, todo o personagem é importante. Então, essa coisa de você ter uma boa integração com o grupo é muito bom. E o teatro trabalha isso o tempo todo. Toda essa coisa da integração de grupo. Outra coisa que você vai aprender também com o curso de teatro é a improvisação. Improvisação. Por quê? Porque você tem que estar preparado. Entendeu? Olha, a cena que teve, né? Um grande ator brasileiro, ele, em determinado momento, ele desistia da vida e ele dava um tiro na sua cabeça. Olha que coisa, que cena dramática, né? Em cena ele fazia isso. Tá bom. Mas aí o que é que aconteceu? Ele foi na gaveta pegar a arma para dar um tiro na cabeça. Só que o contra-regra esqueceu de botar a arma na gaveta. Olha que coisa, rapaz. E aí? E aí? Mas esse ator, é claro e evidente que ele tomou curso de teatro. Ele, quando abriu a gaveta, que a arma não estava, o dedo virou a arma. E ele atirou. E morreu em cena. E foi aplaudido de pé. A plateia levantou e aplaudiu o improviso, aquele momento que ele estava preparado, sabe? Ele estava preparado, porque lá atrás, quando ele participou da oficina de teatro, ele aprendeu a improvisar, ele aprendeu a estar preparado para qualquer momento difícil desse que aparecesse. Então, a gente aprende a improvisar. E a vida nossa, né, é um improviso constante. A gente está improvisando a todo momento. Então, a oficina vai trabalhar isso, né? A coisa de você aprender a improvisar, para que você tire de letra quando necessário for, né? Uma coisa que eu queria também falar para vocês, aproveitando aqui, é sobre o palco de teatro. Palco de teatro, né? Palco de teatro, como é isso? Porque, às vezes, as pessoas que não têm o conhecimento acham que ali pode fazer a cena hoje aqui, amanhã faz ali, que não tem problema. Não, não é assim, não. O palco de teatro, para quem está no teatro, o ator e a atriz, tem toda uma marcação. Essa cena que ele fez aqui, hoje, amanhã ele não pode fazer aqui, não. Ele tem que fazer aqui todos os dias, em todas as apresentações. Isso chama-se a marcação, que é feita pelo diretor, né, no palco. E o palco, ele tem suas divisões, né? O palco, aqui tem um, né? Vou dar uma explicação rapidinha. O
palco. À frente do palco tem o proscênio, né? É aquela parte da frente. Tem o proscênio. Ali onde passa a cortina, né? Quando você chegar no teatro, você vai ver que passa a cortina. Naquela linha que passa a cortina, chama-se de boca de cena. O que é isso? A boca de cena é para separar o proscênio, que fica à frente da boca de cena, do palco. O palco vem da cortina para trás. Entendeu? Ó, proscênio, boca de cena e o palco. E o palco tem as suas divisões. Tem a parte baixa, depois tem a parte média e tem a parte alta lá em cima, né? E aquele fundo lá no fundo, onde tem aquela cortina lá no fundo, aquele pano de fundo a gente chama de rotunda. Pois é lá, a rotunda, é lá no fundo. Então tem a parte baixa, a parte média e a parte alta, né? É claro e evidente que a parte baixa é a parte mais forte do palco, né? Depois vem a parte média e a parte alta. A parte alta geralmente é usada quando tem alguma cena de agressão, quando tem alguma cena de morte, alguma cena violenta e que o diretor não quer chocar o público, sabe? Então ele faz lá na parte alta, entendeu? Porque está mais distante, não vai chocar. É diferente dele fazer cá na parte baixa, né? Que aí vai chamar bem mais atenção e tudo mais. Então, essa parte alta geralmente é usada muito para isso, né? E tem também as suas divisões. A esquerda, o centro e a direita. Entendeu? Então, costuma-se dizer que, geralmente, a esquerda é a parte mais forte. Por quê? Porque a gente sempre começa a ler da esquerda para a direita. Não é isso? Geralmente a gente lê da esquerda para a direita. Então, esquerda é a parte mais forte, depois vem o centro, depois vem a direita. É assim que se faz, né, essa divisão de palco. Então, tem a parte esquerda que é a parte baixa, média e alta. O centro, que é o centro baixo, médio e alto. E também a direita, que é a direita baixa, média e alta. Isso, o diretor de teatro, quando ele está, né, já dirigindo e que você já participou da oficina, que você já aprendeu essas coisas, ele não vai dizer, fica ali, fica... Não, ele vai dizer, ó, se posicione na direita baixa e você vai se posicionar no centro médio. É mais ou menos essa linguagem que ele usa. Mas você que faz teatro, você ator, você atriz, que você já tem esse conhecimento, então você não terá dificuldade. Você vai saber que aquela cena é em determinado momento. É apresentado ali. Através, né, dessa coisa da marcação que também você sabe o texto. Porque o texto, tal texto eu dou em tal lugar, tal texto já em tal lugar. Então, essa marcação também faz com que você tenha o texto, né, ali sempre na sua lembrança, porque você sabe que quando você estiver naquela posição, você tem que datar o texto. Bom, tem uma coisa que eu quero também lembrar vocês sobre posição cênica. Vamos supor, um ator está aqui, né? Aí esse daqui tem que passar para o lado de cá, porque o próximo texto dele vai ser lá de cá. Bom, se esse ator daqui estiver falando e esse daqui tiver que passar para lá, ele não pode passar pela frente. Ele vai passar por detrás. Porque esse aqui está falando. Agora, se esse ator aqui está falando, esse aqui está parado, e esse ator que está falando tem que passar para o lado de cá, ele pode passar pela frente tranquilamente. Olha que coisa! Não é? E que você está aprendendo, e essas coisas a gente aprende no curso de teatro, né? Eu aprendi no curso de teatro, já estou aqui falando para você, olha que legal, já estou explicando para você. Tem gente que diz assim, eu não sabia disso não, sabia não. Para falar, não pode passar na frente do outro, não pode... não sabia disso não. Pois é, se não sabia, porque não participou de uma oficina de teatro.
Porque na oficina de teatro, todas essas explicações vêm para que você, né, saiba fazer e faça bem. Porque quem está lá sentado, quem pagou para lhe assistir, merece o melhor. E o melhor você dá através do que você aprendeu na oficina de teatro. Por isso, é importante que você que quer fazer teatro, participe de uma oficina. Participe. Busque um bom profissional. Participe, porque você só tem a ganhar. Viu? Essas coisas você vai fazer no teatro e vai fazer no dia a dia, no seu dia a dia, na sua representação que você faz, na sua casa, no seu trabalho, né, aonde você estiver. Né? Tudo isso vem através da oficina de teatro, tá bom? Bom, para o ator e a atriz também que está assistindo a gente, tem pessoas, outro dia causou assim, um constrangimento, né? Porque quem é de teatro sabe, quem participou de um curso de teatro sabe, mas quem não participou não sabe, não tem a obrigação de saber. Mas você que está assistindo agora vai saber. Aí o ator vai fazer uma apresentação, aí chega uma pessoa que também é de teatro e diz assim, ó, merda pra você. Aí você que não é de teatro, você que não participou de uma oficina de teatro, diz, poxa, que grosseria. Poxa, a pessoa vai apresentar agora. Está dedicando merda para você? Aí tem o outro ainda, né? Um fala merda para você e o amigo do lado grita, quebre a perna! Ó, quebre a perna? Poxa, aí a pessoa que não é de teatro, que não participou da oficina de teatro, diz, poxa, que grosseiros, né? Vieram para aqui, um dedica merda, outro manda quebrar a perna. Pois é. Se tivesse participado do curso de teatro, saberia que merda para você, quebra a perna, é desejando boa sorte, sabe? Essa coisa do merda para você surgiu lá na França, né? Lá na França que veio essa coisa de merda para você. Por quê? Porque as pessoas iam naquele tempo assistir os espetáculos, iam de charrete, né? Com os cavalos puxando e tal. E aí chegava lá na porta do teatro, os cavalos ficavam lá estacionados, parados, esperando, né, terminar a peça e tal. E aí esses cavalos faziam, né, as suas necessidades ali na porta mesmo, né? Então aí se dizia que quando tinha muita merda feita por esses cavalos, então que o teatro estava cheio, entendeu? Que foi bem, que foi bom, teve um bom público. Então aí eles sempre dedicavam ao outro. Merda para você quer dizer teatro cheio, um bom público assistindo, né? E o quebre a perna quer dizer ultrapasse a cortina, entre em cena e faça um bom espetáculo. É o que eu desejo para todos vocês. Que sempre vá ao teatro, participe, assista um bom espetáculo e venha fazer teatro. O nosso curso não termina aqui. Amanhã teremos aulas práticas. Ah, você vai adorar, você não pode perder. Amanhã esteja ligadinho, ligadinha, porque você vai aprender tanta coisa. Olha, tanta coisa que eu falei hoje, amanhã você vai começar a aprender. Então não perca, né? Compromisso marcado amanhã. Eu, Vanessa e você.